Sinceramente, eu não sei quem foi que inventou que vulnerabilidade, expressar os seus sentimentos, é um significado de fraqueza, sendo que, pra mim, é muito o contrário. É o significado de força, é o significado de coragem. Já seria, mesmo se essa ideia dentro da sociedade não estivesse tão forte, né, de que vulnerabilidade é fraqueza. Mas é mais ainda exatamente por conta dessa ideia. Isso porque vulnerabilidade geralmente é associada, né, a gente expressar os nossos sentimentos, principalmente em situações como, por exemplo, você está se declarando para alguém, tá mostrando sua vulnerabilidade. A outra pessoa agora tem sim uma certa influência, um certo poder sobre o que ela vai fazer com aquilo que você trouxe para ela. Já que ela está apaixonada, ela está facilmente, assim, muito mais propensa a ser influenciada pela decisão da outra pessoa. O pessoal pensa muito nessa situação quando a gente fala sobre vulnerabilidade. E pensa que é ruim, pensa que é péssimo, sendo que não. Tanto que tem gente que fala assim, meu Deus, não acredito que eu tô apaixonado, a pessoa não quer se apaixonar, vê como algo ruim. Sendo que quando a gente expressa os nossos sentimentos, expressa o que é considerado uma certa vulnerabilidade, a gente passa a conhecer a nós mesmos, porque aquilo que a gente tira dentro de nós para expressar para o mundo vem de dentro de nós. Então a gente passa a conhecer mais sobre a gente, sobre como os nossos processos internos funcionam, tanto aqueles que não são tão explicáveis como a maneira que a gente sente as coisas, tanto aqueles mais explicáveis, tipo o jeito que a gente tem de organizar os nossos pensamentos e lidar com os problemas da vida. E ao aprender mais sobre você e mais sobre o seu jeito de se expressar, você aprende a se relacionar melhor com o mundo. Você aprende a entender as pessoas melhor. E isso vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, seja pessoal, seja profissional. Principalmente porque a gente aprende muito na nossa relação com nós mesmos, os nossos pensamentos, quando a gente está sozinho, mas o ser humano, ele é um ser extremamente social. A gente precisa estar com outras pessoas e que outras pessoas se tornem importantes pra gente trocar com elas. Por quê? Porque apesar da gente aprender muito consigo mesmo, a gente aprende muito mais na relação com o outro. Você joga pro mundo, pra uma pessoa, pra uma situação, aquilo pega o que você expressou, talvez a sua vulnerabilidade, como a gente está falando aqui, e devolve para você de uma maneira que você talvez não tenha pensado, uma outra perspectiva, e isso muda você. Então eu acho que você não deve ter medo de se expressar, não deve cair nessa de que mostrar vulnerabilidade é fraqueza. Mas também existem, né, como eu posso dizer, coisas que estão colocadas aí, né, regras que não são ditas, mas estão lá dentro da sociedade e situações e contextos em que realmente você chegar demonstrando tudo e tal não é o mais adequado a se fazer. Quando eu digo demonstrar a vulnerabilidade, você pode ter tido uma visão de alguém chegando e já falando tudo o que está sentindo, seja amor, seja ódio, já soltando tudo, falando um monte de coisa de uma vez, descarregando, mas não é isso que eu quero dizer. Eu acho que a vulnerabilidade ou a expressar o que você está sentindo tem que ser, dependendo da situação, de uma maneira gradual. Por isso que muitas vezes eu, pelo menos, não acho legal e não acho que é saudável aquelas pessoas que conhecem alguém há 3 minutos e já sai contando tudo da sua própria vida. Sabe, você não conhece aquela outra pessoa, você não sabe se ela vai dar uma importância para aquilo que você acha importante, você pensou tanto sobre aquilo, organizou tanto os seus pensamentos para ir lá e falar para uma pessoa qualquer que não vai ter uma troca tão efetiva com o outro, como eu falei. Então eu acho que a gente deve sim expressar os nossos sentimentos, a nossa vulnerabilidade, mas nas situações e com as pessoas certas. Você tem que ter esse filtro, você tem que ter essa percepção. E você vai me perguntar, mas como é que eu aprendo, como é que eu tenho essa percepção? Lógico, como todas as coisas relacionadas, sentimentos e coisas desse tipo, não existe uma receita, não existe uma fórmula mágica. Às vezes você tem que sentir que aquele é o momento, às vezes você já tem uma construção de amizade, uma construção que você confia no seu colega, que tem muitos colegas que não são amigos nossos da vida, mas que ali na área de trabalho, por exemplo, são pessoas que a gente pode contar. Realmente são pessoas que a gente gosta de estar ali no trabalho, que são pessoas agradáveis e que a gente sente que pode contar as coisas ou falar as coisas. E também tem o fato de que muitas vezes, e aí eu vou ter que usar um exemplo amoroso, porque é o que o pessoal fala muito, que é a história do emocionado. Ah não, ele é muito emocionado. Ah não, ela foi muito emocionada. E sim, eu meio que concordo em partes com isso, porque realmente, como eu tô falando aqui, eu acho que a gente não pode descarregar tudo. Às vezes, duas pessoas estão se relacionando, elas se conhecem há poucos dias, há uma semana, e a outra já começa a falar pra caramba
que, meu Deus, que ama, que adora, que sei lá o que e tal. E isso eu acho bonito, eu acho corajoso de certa forma. Mas a pessoa que é assim e que muitas vezes ela bate o pé no chão e fala, ué, se eu tô sentindo isso em uma semana, eu vou falar. Se o outro não quiser, tchau, é isso. Não é assim que eu funciono. Eu acho que não é bem por aí, é a minha opinião. Porque você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer uma pessoa incrível ou viver coisas incríveis porque você não esperou o devido tempo. Cada pessoa é diferente para sentir as coisas. Só porque o outro não está falando que te ama e que te adora em uma semana, esse exemplo romântico que eu estou falando, mas enfim, tem vários outros que dá para levar para a vida, não quer dizer que a pessoa não se expresse, não quer dizer que a pessoa sinta menos que você. Talvez ela seja uma pessoa que sente as coisas num período mais gradual. É um sentimento que vai crescendo, é um sentimento que vai acontecendo. No caso, mais uma vez, amoroso, como eu falei, eu quero bater bastante nessa tecla. Mas eu tive que usar esse exemplo porque é o que as pessoas mais pensam quando se fala sobre vulnerabilidade, né? Sobre se expressar, as pessoas pensam muito em relacionamentos amorosos. Não só, tipo, afetivos amorosos, pessoas que, né, sei lá, se casam, assim, mas também amorosos família, né? Você ama a sua família, então tem um relacionamento ali com eles afetivo de amor. Então é isso. Se a outra pessoa tivesse essa percepção e percebesse, tá, eu sinto diferente dessa pessoa, eu sinto mais rápido. Não vou deixar de ser quem eu sou, mas vou equilibrar o jeito que eu sinto as coisas com o jeito que essa pessoa sente. E aí, ao invés de ir lá descarregar tudo e a outra pessoa se assustar e ir embora para sempre da sua vida, não. Você vai construindo uma coisa, vai equilibrando até que chega um momento que a pessoa ela tá sentindo da mesma forma, ou mesmo ela já tá sentindo faz tempo, mas ela só não sabia expressar ou receber isso que poderia assustar ela, mas agora, depois de um tempo, ela está pronta, porque vocês construíram isso juntos ou juntas, e ela está pronta para receber aquilo, e vocês conseguem criar um relacionamento, conseguem estar juntos em momentos bons e tem, enfim, experiências incríveis, coisa que não aconteceria se já chutasse o pau da barraca e fosse tudo de uma vez. Então, é toda essa percepção em relação a expressar sua vulnerabilidade que você tem que sim ter o domínio de como fazer isso. É o jeito pelo qual você faz isso. É ir trabalhando essa percepção, que como eu falei, não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita. Você vai vivendo sua vida e você vai aprendendo, né? Que cada pessoa sente de um jeito ou vai indo dessa maneira gradual que eu falei, e aí você vai conseguindo ler melhor as situações. Então você vê que, como eu falei, ao você expressar a sua vulnerabilidade de uma maneira sábia, com sabedoria, você não vai, nossa, ser fraco, não vai estragar a sua vida, não vai estragar e vai perder as suas oportunidades, como é tanto disseminado por tantas pessoas, porque levam isso ao extremo. Eu acho que mostrar sua vulnerabilidade, se expressar dentro das situações e com as pessoas é uma grande força, é quase um superpoder, porque isso traz uma confiança para nós também de que a gente consegue resolver os problemas, mas claro, tem que ser feito, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Assim como na sua vida você vai fazer um trabalho, por exemplo, você faz de qualquer jeito, não vai ficar bom. É com sabedoria, com domínio, sabendo o jeito certo e quando fazer isso e principalmente com quais pessoas. E você, tem medo de se expressar porque acha que vulnerabilidade é fraqueza ou você aprendeu a demonstrar a sua vulnerabilidade de um jeito que foi bastante benéfico para você e mudou sua vida? Comenta aqui que eu quero muito saber. E também, se gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Valeu e até!